Peppa pode até ser a protagonista do desenho, mas quem é do nosso clube sabe que o George já roubou a cena várias vezes. Você se lembra dos momentos mais lendários do George no desenho? Audição. Atualmente o George está ganhando muito tempo de tela por causa do seu problema de audição. Recentemente, a gente descobriu que o porquinho está perdendo a audição em um dos seus ouvidos, e isso foi um choque para todo mundo. A ideia do episódio era fazer um teste de audição na Ivy, que é uma bebê, um exame de rotina para saber se a nova irmã da Peppa está bem. Mas, como é sempre bom fazer exames em crianças, o papai e a mamãe Pig pediram para os médicos testarem seus filhos mais velhos também. No início, estava tudo bem. Tanto a Peppa como o George estavam indo bem no teste. Eles até colocaram fones de ouvido para escutar os sons que a médica usava para medir a saúde. Mas, quando o barulho foi diminuindo, a médica percebeu que o George estava perdendo a audição. E a partir de agora, ele vai precisar usar um aparelho que ajuda ele a ouvir. Foi um choque para todo mundo, mas trouxe até mesmo coisas boas, pois, pela primeira vez, o George começou a escutar direito e até mesmo a falar o nome da sua irmã mais velha. Essa foi uma novidade e tanto na série. O George está crescendo, mas não foi a única vez que ele chocou o mundo. Você sabe o que está começando. É mais um Super Team Vídeos. Osso. Você se lembra do dia em que o George fez uma descoberta arqueológica histórica? Ele encontrou o osso de um dinossauro perdido há milhões de anos atrás no jardim do Vovô Pig. E isso não é pouca coisa não. Pode perguntar para o Bandit Healer de Bluey. Ele é um arqueólogo, e encontrar ossos super velhos é um trabalho muito difícil que muitos escavadores levam anos para encontrar, talvez a vida inteira. E o George é tão talentoso ou tão sortudo que ele encontrou um osso de Tiranossauro Rex enorme. Ou seja, o George é mesmo um dos personagens mais impressionantes do desenho. Roupas. Você se lembra do dia em que o George precisou comprar uma roupa nova e nós descobrimos duas coisas super importantes no desenho? Que a Dona Coelho usa a lã das ovelhas para vender roupas. E isso é uma prova de que, na verdade, essa personagem pode ser muito malvada e que os parentes da Suzy estão em perigo. Talvez a própria Suzy esteja em perigo. Esse foi o primeiro detalhe importante que nós descobrimos neste episódio. E o segundo é que a família Pig está sempre sendo filmada por alguém. Na última cena, nós vemos que a lente da câmera é manchada pela lama do Jardim dos Porcos. Ou seja, há uma câmera ali filmando eles. Quem será que está espionando a protagonista? É claro que é o narrador, mas permanece um mistério. Tudo isso aconteceu porque o George precisava de uma roupa. Mais uma vez, ele roubando a cena. Dinossauro. Outro momento em que a vida do George se tornou a coisa principal da série foi o dia em que ele perdeu o Senhor Dinossauro. Vamos lembrar que o irmãozinho da Peppa é completamente apaixonado por esse brinquedo. E quando ele perdeu, foi um drama muito grande. Por isso, o papai e a mamãe Pig tiveram que criar uma brincadeira de detetive para encontrar o brinquedo. Eles procuraram a casa toda e o jardim. No final, eles encontraram o brinquedo favorito do George. E tudo ficou bem. Mas, com esse episódio, a gente percebe que todo o dia da família Pig pode mudar se o George precisar. Você tem um dinossauro de estimação igual ao George ou prefere outro tipo de brinquedo? Comenta a hashtag George pra gente se conhecer. Televisão. Mas nem tudo que acontece com a vida do George são coisas boas. Você se lembra do dia em que ele foi super injusto com a Peppa no dia em que ela estava assistindo televisão? A Peppa estava vendo um clipe de música e se divertindo muito até o momento em que o George pega o controle e muda de canal. A Peppa tenta explicar para o George que era a vez dela de assistir, mas o porquinho não se importa e continua a mudar de canal. E isso é um problema, porque o George não entende que ele precisa respeitar a vez das outras pessoas. Quer saber o que foi pior? O papai Pig ainda pega o controle e fala que se os dois irmãos não conseguem dividir, então nenhum dos dois vai assistir nada. Percebe como isso é super injusto e como é tudo culpa do George? Era a vez da Peppa de assistir e não do George. A protagonista perdeu o seu programa favorito por culpa do irmão, que mais uma vez roubou não só o controle, mas também a cena. Doente. No episódio chamado George Fica Resfriado, também é uma das histórias em que o porquinho se torna o protagonista do desenho. Ele sai na chuva com a Peppa para brincar, mas isso se torna um problema, porque o pequeno George começa a passar muito mal.
E aqui nós temos que ser justos com o pequeno George. Naquela época, ele era o porquinho mais jovem da casa e com toda certeza o mais fraco também. Uma chuva forte com certeza faria ele ficar doente, e dar atenção para a saúde de uma menina na idade dele é super importante. Tudo isso quer dizer que nessa história, o pequeno George não estava exatamente roubando a cena, mas é justo prestar mais atenção nele do que nas outras pessoas naquele momento. Aniversário. Você lembra de como foi o aniversário do George? A gente tem esse episódio, e é super importante falar dessa história porque aqui nós temos certeza de como o irmão da Peppa é um personagem de peso. O dia começou cedo, e o George acordou todo mundo com a novidade de que era o aniversário dele. Na verdade, os pais já estavam de pé para dar o primeiro presente para o filho, coisa que eles não fizeram no aniversário da Peppa. Depois, toda a família foi para o museu de dinossauros, porque o papai e a mamãe Pig fecharam um museu inteiro somente para a festa do filho. E muito mais do que isso. Eles compram um trampolim enorme no formato de um dinossauro para o pequeno George. Percebe como ele é realmente um personagem de grande importância no desenho? O papai e a mamãe Pig não fizeram tantas coisas legais assim para a Peppa. Cinema. Um outro momento em que o George foi o grande protagonista foi o conto do cinema, em que a família Pig foi assistir a um filme de fantasia. Esse conto se chama George em Apuros no Cinema. Tudo começa com eles comprando as comidas e bebidas. O George deixa bem claro que ele não quer assistir nenhum filme de fantasma. Depois que eles compram os ingressos, a Dona Coelho coloca o porquinho em uma cadeira especial, onde ele tem uma almofada maior, já que o George é muito pequeno, o que é super diferente e já mostra que ele é realmente o protagonista dessa história. O pequeno George está pronto para assistir ao filme, mas olha só que pena, ele não gostou da história porque, para assistir, a luz tem que apagar e o George não gosta do escuro. Além disso, um personagem verde e monstruoso, que na verdade é um ogro, aparece na tela. E o George não gosta nem um pouco dele porque acha que vai ser atacado. O medo do George é tão grande que a mamãe Pig quase tira a família toda de dentro da sala do cinema. Ainda bem. E se você ainda não é inscrito, já sabe o que fazer. Clica aí e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Fila. Uma das coisas que nós podemos falar sobre o George é que ele realmente é um ótimo ator. Ou pelo menos um grande mentiroso. No episódio em que o vovô Pig leva as crianças para o parquinho, nós vemos duas cenas que mostram o que nós estamos tentando dizer. A ideia era que cada criança usasse o escorregador e esperasse o tempo das outras, como em uma fila justa, mas o Richard Coelho não quis respeitar isso. E o vovô ficou com pena dele e deixou o coelhinho furar a fila. O George, percebendo que o fato dele ser menor dava a ele essa vantagem, começou a chorar igual ao Richard para conseguir trapacear na brincadeira. Mas olha só que curioso, antes, o George já havia descido o escorregador igual a todos os outros. Ou seja, ele não achava nada difícil esperar, mas como ele queria brincar mais vezes, ele inventou um choro que fez o vovô ajudar ele a furar a fila. Essa é mais uma prova de como o George é muito esperto, tanto para fazer coisas boas como para fazer coisas ruins. Aranha. Sabia que o George é protagonista de um episódio que é proibido na Austrália? Na história da Senhora Pernas Finas, o George encontra uma aranha grande na pia do banheiro e resolve pegar ela com a mão, porque deseja se tornar amigo dela. O problema disso é que as aranhas podem ser animais muito perigosos. O veneno de algumas delas pode ser o fim da vida de alguém por ser muito forte. E por isso, o episódio foi proibido. Existem muitas aranhas na Austrália. Algumas delas são das mais perigosas do mundo. O governo da Austrália não queria que as crianças achassem que é uma boa ideia se aproximar de animais como esses. Por isso, esse episódio foi proibido. Você entende isso? O George causa até polêmicas no mundo real. Festa. Você já assistiu ao episódio Festa do Dinossauro? Foi em um dia em que os irmãos Pig foram para a casa dos avós brincar em uma festa que eles estavam organizando. E todo mundo sabe que, na série de Peppa Pig, os dinossauros são o campo do George. Ou seja, é claro que a vovó Pig, que era a organizadora da festa, estava fazendo uma festa como aquela para agradar o seu neto, que ama esse tipo de animal pré-histórico. É mais uma prova de que o irmão da Peppa consegue mesmo ter episódios inteiros que são baseados nele. Castelo.
Você lembra do dia em que o vovô Pig construiu um castelo inteiro para os meninos, e em principal para o George, só porque a Peppa expulsou o irmão menor da casa da árvore, que era dos dois? Isso é uma prova de que o pequeno George é mesmo um protagonista, porque o vovô não tinha obrigação de fazer nada daquilo. Vamos lembrar que a casa na árvore era dos dois, e não apenas da Peppa. Tudo que o vovô precisaria fazer era dar uma ordem para Peppa, dizendo que ela não tinha o direito de expulsar o irmão mais novo. Mas o vovô resolveu dar um castelo para o George. Isso que é ser um protagonista. Carro. E por fim, um momento em que o George rouba a cena é o episódio Carro de Corrida do George, onde o porquinho ganha um brinquedo incrível. Quando a vovó Pig fala para todos brincarem do lado de fora e o George resolve que a brincadeira deve ser sobre carros de corrida, o vovô e o papai Pig decidem que vão construir um carro de verdade para o porquinho. Percebe como isso é mais uma prova de como o porquinho é um personagem super amado e que pode ser o protagonista da própria história? É por isso que nós amamos o George. Todo mundo ama o George. E se você quiser saber mais sobre o mundo da Peppa, continue sempre com a gente. Falta pouco, mas até lá você pode continuar com a gente. Tem 2 vídeos super divertidos esperando por você. Valeu e até a próxima!